Amém. Graça e paz, irmãos. Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Senhor, nós queremos ainda continuar na sua dependência, Senhor. Reconhecer que sem Ti, de fato, nós nada podemos fazer. Queremos depender do Seu Santo Espírito, Senhor, para que o Senhor mesmo nos conduza àquilo que o Senhor deseja nessa manhã. Senhor, pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Ao declararmos que Jesus Cristo é o Senhor, abre nossos olhos espirituais, para que possamos vê-lo de fato como Senhor em nossa vida, em nossa maneira de viver. Nos ajuda, Senhor. Tenha misericórdia de nós. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Os avisos estão com Marcelo Alves. Nós realmente precisamos muito depender da graça do Senhor, entendermos a direção do seu Espírito, e estamos em um grande treinamento, né? E graças ao Senhor pela sua graça, pela sua misericórdia, Ele tem nos ajudado, Ele tem nos conduzido. Há uma carga ainda no meu coração, e preciso ser bem breve por conta do tempo, mas se não houver para cobrir todo o tempo hoje, a gente pode continuar na próxima semana. Mas vamos depender realmente do Senhor e pedir que Ele nos ajude. Irmãos, nos 4 evangelhos, nós temos o relato, né, da vida de Jesus, tudo aquilo que Ele fez, tudo aquilo que Ele nos ensinou. E especialmente no Evangelho de João, nós temos alguns capítulos que são cruciais para tudo aquilo que o Senhor desejou nos ensinar. E há 5 capítulos no Evangelho de João, que são do 13 ao 17, onde nós temos ali algumas lições preciosíssimas do Senhor para nós, um pouco antes da sua partida. E o capítulo 13, o Senhor ele dá início aos seus ensinamentos. E nós temos falado aqui, já algumas reuniões passadas, a respeito de dons de serviço e a nossa responsabilidade, o que cabe a nós no nosso serviço ao Senhor. E no capítulo 13 especialmente, e essa é a carga do nosso coração aqui para esse tempo, é vermos um pouco daquilo que o Senhor quis mostrar aos seus discípulos, nesse capítulo de João. E João capítulo 13, verso 1, começa assim: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O Senhor Jesus, Ele sabia que Ele viera de Deus e que voltava para Deus. O Senhor Jesus, irmãos, Ele sabia qual que foi o seu objetivo aqui nessa terra e para que Ele veio. E a atitude que o Senhor vai ter aqui, não é um texto, eu sei que é um texto conhecido nosso, mas ela vai mostrar algo que aqueles discípulos, eles ainda não tinham compreendido.
E antes mesmo de entrarmos propriamente no capítulo, naquilo que o Senhor quer falar, nós precisamos entender em que contexto o Senhor está aqui com esses discípulos. Sabemos que era a época de Páscoa, o Senhor estava aqui há alguns momentos antes de ser pego, e ele seria condenado, ele seria esbofeteado, iriam cuspir no seu rosto, iriam humilhá-lo de todas as formas, e depois iriam prendê-lo numa cruz, e iriam matá-lo. E o Senhor Jesus, ele já tinha contemplado tudo isso. Se você for ler desde o capítulo 9 de Lucas, vai mostrar que havia no semblante do Senhor uma intrépida resolução. Ele estava decidido em ir para Jerusalém, mesmo sabendo de tudo que haveria de acontecer ali com ele. Outra coisa que precisamos também perceber, irmãos, é que nesse cenário onde o Senhor está com os seus discípulos estavam com suas mentes muito distante daquilo que era o sentimento que o Senhor tinha naquele momento que ele estava vivendo. Você ouviu isso? Os seus discípulos, embora estivessem caminhando com o Senhor por mais de 3 anos, eles não tinham compreendido qual era o sentimento do Senhor para aquele momento. E perceba que num capítulo antes, que é o capítulo 12 de João, João capítulo 12, verso 26. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas, precisamente para este propósito, vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhes falou. Então explicou Jesus, não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isso dizia significando de que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhes, pois, a multidão, nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu, ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Respondeu-lhe Jesus, ainda por um pouco a luz está convosco, ainda enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, credes na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse estas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. Você entende que contexto o Senhor está? No seu coração, ele estava decidido de sofrer, de padecer, de ser entregue na mão dos pecadores e ali ser morto. O céu se abre e há uma voz no céu, a multidão com que ali estava, os seus discípulos também estavam ali, eles não entendiam o que estava acontecendo. Há uma outra expressão que diz que o Senhor andou entre as trevas sem nenhuma luz, apenas nele estava a luz. Para todos os lados que o Senhor olhasse, ele só conseguia ver trevas. E quando nós, irmãos, chegamos no capítulo 13, o Senhor, ele consciente de tudo isso, ele vai ter uma atitude que vai surpreender os seus discípulos. Antes, eu gostaria de ler com os irmãos ainda
um texto que está em Lucas capítulo 18. Deixa eu achar. Desculpa, irmãos. Mateus, capítulo 20. Diz assim. Mateus 20, 20. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu. Antes do verso 17, para contextualizar. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 em caminho e lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles os condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado, crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Ele chama os 12 discípulos à parte e fala o que é que iria acontecer, indo eles de caminho para Jerusalém. Verso 20. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando, pediu-lhes um favor. Perguntou-lhes ele, que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu-lhes: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhes: podemos. Verso 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. A mãe de 2 dos discípulos chega para o Senhor Jesus e diz: olha, Senhor, quando estiverem no teu reino, lembra dos meus 2 filhos, faz com que um assente à tua direita e outro à tua esquerda. E o Senhor havia dito, irmãos, que ele estava indo para Jerusalém, e lá ele seria açoitado, escarnecido e seria morto. Mas a visão deles está em outro contexto. Eles não tinham entendido o sentimento do Senhor. E o texto ainda diz que os outros 10 ficaram indignados, porque na verdade todos eles queriam lugar de proeminência. E o Senhor de novo chama a atenção, dizendo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. E quando lemos no capítulo 13 de João, voltamos agora, o Senhor ele estava exatamente nesse contexto, onde os discípulos tinham entendido que eles queriam um lugar de proeminência. E o Senhor Jesus, irmãos, ele tira a vestimenta de cima. João capítulo 13, verso 2. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Se você for ler esse texto com cuidado, você precisa fazer uma pergunta: que necessidade haveria de, antes mesmo de começar essa narrativa, o Espírito Santo citar que Judas Iscariote estava naquele lugar,
Você percebeu isso? A Bíblia diz assim: tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, que ele iria trair a Jesus. E Jesus, sabendo que viera de Deus e que voltava para Deus e que tudo lhe confiara nas suas mãos, ele se levanta, toma a sua vestimenta de cima, tira a sua vestimenta de cima e passa então a lavar os pés dos discípulos. O Espírito Santo, irmãos, deseja nos mostrar aqui, e essa é a lição do Senhor, é que o Senhor iria lavar os pés de Judas, que iria trair o Senhor um pouco mais depois que aquele acontecimento ali. E a atitude que o Senhor vai ter com Judas, ele vai dar a Judas, mesmo naquela mesa, um lugar de honra. O Senhor, irmãos, ele vai cumprir tudo aquilo que ele havia ensinado aos seus discípulos. Se você ler Atos capítulo 1, versículo 1, observe o que diz. Espera que eu não achei ainda. Atos capítulo 1, versículo 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Esse foi o princípio do nosso Senhor. Ele começou com os seus discípulos a fazer e a ensinar. Quando o Senhor Jesus, irmãos, mesmo sabendo que Judas iria traí-lo, ele fez questão de lavar os pés de Judas. Ele fez questão de trazer a Judas, naquele contexto, um lugar de honra. Ele toma um bocado de pão, né? Ele pega um pedaço de pão, molha no vinho e dá a Judas, né? Era um sinal de honra àquele que estava à mesa. E é claro que nós estamos aqui chamando a atenção de Judas, mas nós não podemos esquecer que aqueles discípulos, momento antes, estavam discutindo entre si quem poderia ser o maior entre eles. Nós não podemos esquecer, e o tempo não dá para nós lermos, mas se você for ler em Lucas e outros capítulos mais dos Evangelhos, várias citações que o Senhor prediz a sua morte, e os discípulos, como que se eles fossem introduzindo outro assunto. Eles estavam em outro ambiente, eles não tinham compreendido o sentimento do Senhor. Um deles, inclusive, é Pedro. Quando o Senhor disse que iria ser morto, ele falou: Senhor, que isso não te aconteça. O Senhor sabia, irmãos, exatamente, já no finalzinho do seu ministério, que aqueles discípulos não tinham compreendido exatamente o que ele veio para fazer. E era esse o contexto que o Senhor estava ali com seus discípulos. E eu gosto de, quando eu estou lendo esse versículo, eu tento me transportar para aquela situação. Se você forçar um pouquinho a sua mente e tentar imaginar aquele ato do Senhor de levantar-se no meio da ceia, os discípulos estão olhando para Jesus e eles estão dizendo: Tu és o Senhor, Tu és o Mestre, nós te honramos, vimos os milagres, vimos todos os acontecimentos. E agora, naquele momento da ceia, eles tinham o Senhor como o maior entre eles, então certamente todos os discípulos estavam com seus olhos voltados para o Senhor. E aí o Senhor se levanta, e o que é que ele faz? Ele tira a vestimenta de cima. Se você for ler na tradição da época, o Senhor, aquelas vestimentas que eles usavam, era como que se fosse uma vestimenta que os homens usavam como honraria ou como um ato de respeito, né? Eles traziam uma vestimenta. E o Senhor, ele faz isso, ele se despe, essa palavra? Ele se despe, ele tira essa vestimenta. O Senhor se humilha. E aqueles discípulos começaram a observar aquilo. E aí pense lá que do ladinho, já preparado, tinha uma bacia, tinha toalha, e o Senhor vai, pega essa bacia, e eles olhando, o que é que o Senhor vai fazer? E o Senhor pega uma toalha, e talvez eles começassem a pensar: será que ele vai fazer o serviço
de uma escrava. E o Senhor se aproxima do primeiro discípulo, se abaixa até os seus pés, e com a água e com a toalha, começa a lavar os pés do primeiro discípulo. Talvez o coração dele começou a bater aceleradamente, querendo entender o que é que o Senhor, o que é que aquele mestre estava fazendo, lavando os seus pés. E todos os outros também sem entender aquele contexto ali que estava acontecendo. E o Senhor começou a lavar os pés dos discípulos, um a um. E ele chega em Judas, irmãos. Até o momento, os demais não sabiam que Judas seria aquele que iria trair o Senhor. Mas o Senhor sabia que Judas iria traí-lo. E Judas, no seu coração, também já sabia que iria trair o Senhor. E o Senhor também se abaixa e começa a lavar os pés de Judas. E quando o Senhor se aproxima de Pedro, Pedro não pôde suportar aquilo. Talvez o sentimento de Pedro, como Pedro era Pedro, ele expressou talvez o sentimento de todos. Senhor, tu nunca me lavarás os pés. Os outros provavelmente não tinham a coragem de dizer o que Pedro disse, mas certamente foi o sentimento de todos ali. Pedro falou: Senhor, eu não posso permitir isso. O Senhor é meu mestre, o Senhor é meu Senhor. Como é que o Senhor vai lavar os meus pés? Esse trabalho é de filhos de escravos. É nós que temos que fazer isso, Senhor, lavar os teus pés. E o Senhor está lavando os meus pés. Onde paramos? Verso 5. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugá-los com a toalha que estava cingido. Aproximou-se de Simão Pedro e este lhes disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhes Pedro: nunca me lavarás os pés. Nunca me lavarás os pés. Mas também, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhes pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Quando o Senhor chega para Pedro, irmãos, e diz: se eu não te lavar, não tens parte comigo, o Senhor está querendo ensinar uma lição para Pedro. Se nós formos entender todo esse contexto aqui, o Senhor está querendo mostrar aos seus discípulos que aquele que quer ser o maior, precisa ser o menor. O que o Senhor quer mostrar para os seus discípulos é que o Senhor é o Senhor que serve. O que o Senhor está querendo mostrar aos seus discípulos, irmãos, é que a vida daqueles que querem ganhar precisam perder enquanto estão aqui nessa terra. E o Senhor falou: olha, Pedro, se eu não te lavar os pés, você não tem partes comigo. Ou seja, você não tem parte no meu ministério, você não tem parte no meu serviço. Se eu não te lavar os pés, Pedro, você não vai compreender o que eu quero. E aí Pedro diz: ah, Senhor, então lava todo o meu corpo. E aí o Senhor fala: vocês já estão lavados pela palavra que eu vos tenho dito. E seguindo, irmãos, o verso 10. Declarou-lhes Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estás limpo, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi para isso que ele lhes disse: nem todos estás limpo. Depois de ter lhes lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também.
o nosso Senhor, Ele perguntou se os discípulos tinham compreendido o que Ele tinha feito. Mas eles, irmão, até esse momento, eles não tinham compreendido. E o Senhor Jesus, Ele precisa ensinar uma lição aos seus discípulos. Ele precisa mostrar aos seus discípulos o verdadeiro caminho do serviço, que é o caminho do amor, que é o caminho da humilhação, que é o caminho daqueles que se colocam à disposição para que outros sejam servidos. E às vezes nós podemos pensar, o que seria lavar os pés? O que é que o Senhor estava querendo ensinar, lavando os pés daqueles discípulos? Você lembra que em Lucas, no capítulo 18, era o texto que eu iria ler, mas o tempo não nos permite. O Senhor, Ele começa a falar que existem as preocupações da vida. E essas preocupações da vida, elas às vezes enchem o nosso coração. E por causa disso, nós somos levados ao desânimo, nós somos levados a olhar para nós mesmos. E o Senhor, Ele iria partir. O Senhor não estaria mais com aqueles discípulos. Mas eles precisavam aprender essa lição preciosa, de que eles precisavam servir uns aos outros. O Senhor falou, vocês compreendem o que eu estou fazendo? Vocês serão bem-aventurados se vocês fizerem isso uns com os outros. Vocês serão bem-aventurados se vocês se vestirem com as vestes da humildade. Vocês serão bem-aventurados se vocês descobrirem o caminho de servir uns aos outros. Bem-aventurados sois, se fizerdes isto. E o nosso Senhor, irmãos, Ele precisava ensinar isso aos seus discípulos. O nosso Senhor, Ele precisava mostrar aos seus discípulos que Ele, sendo Senhor e Mestre, lavou os pés dos seus discípulos. Nós que temos declarado que Jesus Cristo é o Senhor, e de fato, Jesus Cristo é o Senhor, mas esse Senhor é um Senhor que serve, esse Senhor é um Senhor que se humilha, esse Senhor é um Senhor que dá vida em favor dos seus. Se nós temos entendido que Jesus Cristo é o Senhor, esse nosso falar, esse nosso entendimento precisa também ser transmitido na nossa maneira de viver. E essa compreensão de Senhor, irmãos, à luz das Escrituras, ela é muito diferente da compreensão que existe no mundo. Quando nós entendemos alguém como superior, como maioral, certamente nós nos colocamos na posição de servi-lo. É ou não é verdade? Mas o caminho que as Escrituras vão nos mostrar, e isso eu quero ler rapidamente com os irmãos, é o oposto a isso. Lucas capítulo 18, verso 31. De novo aqui, né? Tomando consigo os 12, disse-lhes, eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido, e depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles, porém, nada compreenderam acerca dessas coisas. E o sentido dessas palavras lhes era encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. Então, eles não entendiam o que o Senhor queria fazer ali. Agora, veja no capítulo
Aí mesmo no capítulo 18, deixa eu só pegar aqui para não esquecer. Ou no capítulo 12 de Lucas, verso 35. Cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar eles das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhes abram. Bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontrar vigilantes. Em verdade eu vos afirmo que ele há de cingir-se e dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Você entende? O Senhor, quando voltar e encontrar os seus servos, ele vai tomar lugar à mesa, não para ser servido, mas para servir. Esse Senhor é o Senhor que serve. E aqueles discípulos, sem ter compreendido isso, sem ter compreendido aquele contexto, o Senhor falou: eu vos lavei os seus pés, e vocês precisam compreender essa lição que eu preciso ensinar. Vocês me chamam de mestre, vocês me chamam de Senhor, como de fato eu sou. Mas se eu, sendo Senhor, vos lavei os pés, vocês também precisam lavar os pés uns dos outros. Ô irmãos, quanto precisamos compreender esse assunto? O quanto nós precisamos ir aos pés do Senhor e pedir a Ele a sua graça e que Ele nos ajude. Porque o tempo, irmãos, no qual estamos vivendo, é absolutamente necessário que tenha irmãos e irmãs que compreendam isso no seu espírito, que passem a servir lavando os pés uns dos outros. Nos nossos dias, como tem sido difícil encontrar irmãos e irmãs que tenham aquele coração de pastor, que possam ir ao encontro daqueles que estão desanimados, daqueles que estão cheios com as coisas dessa vida, precisando apenas de um encorajamento para que possam continuar prosseguindo. E muitos de nós, às vezes, temos nos preocupado apenas com os nossos interesses. E se você lembra, nós já falamos aqui, o serviço ao Senhor, tudo aquilo que Ele nos traz, nunca é para nosso próprio benefício, é sempre para o serviço do outro. E foi isso que o Senhor desejou ensinar aqueles discípulos. Eu não sei se você já passou pela experiência de às vezes você está em casa, depois de alguma situação lá com a esposa ou com o filho, parece que o céu da sua casa fica de bronze. O ambiente fica muito estranho, fica tudo muito difícil. E às vezes chega um irmão que não sabe de absolutamente nada, e ele vai te visitar, e você começa a ter comunhão com esse irmão, você troca algumas palavras, conversa algumas coisas do Senhor. Depois de algumas horas, alguns minutos, algumas horas, aquele irmão sai. Parece que os céus se abrem dentro do seu lar. Parece que aquele ambiente que antes estava obscuro, estava as coisas meio que difíceis, você começa a encontrar um caminho para de novo ser renovado. Você começa a encontrar um caminho para você, de novo, você se sente encorajado a se voltar para o Senhor, a restaurar as bases e prosseguir na jornada. Eu não sei te explicar, irmãos, mas eu só sei dizer que é assim que acontece. Nós não podemos caminhar sozinhos. Nós precisamos do serviço mútuo uns dos outros. Nós precisamos que o Senhor, de maneira urgente, nos desperte no nosso espírito e nos traga
essa incumbência que o Senhor nos deixou antes dele partir, lavar os pés uns dos outros. Eu lembro que tinha um irmão que de vez em quando ele ainda reunia aqui conosco, ele me ligava e dizia: e aí, Gelson, você já leu a Bíblia hoje? E aí, meu irmão, você está orando? Essas coisas são importantes, irmãos. Essas coisas nos encorajam. E nós precisamos fazer isso. Nós precisamos nos importar com aqueles irmãos que têm faltado às reuniões. Nós precisamos, às vezes, passar um olho assim na reunião e dizer: poxa, não estou vendo aquele irmão. Nós precisamos ligar para ele. Nós precisamos trazer o encorajamento do Senhor. Lavar os pés, irmãos, passa por todas essas coisas. No mais, nós já estamos limpos. Mas é necessário nós nos doarmos para que outros possam desfrutar dessa vida abundante do nosso Senhor. Né? Existem mais algumas coisas aqui no meu coração, mas o tempo não nos permite. Se o Senhor nos conduzir, nós podemos continuar na próxima semana. Então, que o Senhor realmente nos ensine, irmãos, e nos traga esse privilégio, porque Ele mesmo falou: bem-aventurado, felizes vocês serão, se vocês fizerem isso uns com os outros. E depois, quando nós começarmos a ler o capítulo 14, e o 15, o 16, o 17, nós vamos ver o fio de mensagem que o Senhor precisa passar para aqueles discípulos, momentos antes de ele ser entregue na mão dos pecadores. Que o Senhor nos ajude. Amém. Pai, nós bendizemos a Ti e oramos para que o Senhor nos ajude, Senhor. Nos ajude a compreendermos a Sua palavra. Tenha misericórdia de nós e nos leve, Senhor, a entendermos o que o Senhor desejou ensinar aos Seus discípulos. No nome do Senhor Jesus. Amém.